A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o evangelista José Carlos. Por que razão Deus falou a Moisés que não deveria colocar ou atar a boca do boi enquanto ele moía? E uma das razões é porque esse boi não era um boi qualquer. Ele era um boi especial. Primeiro porque não é qualquer boi que serve para puxar carro. Não é todo boi que gira o mó. Não é. Que serve para trilhar ou para tombar, irmãos. Primeiramente, o boi tem que aceitar a canga. Isso é importante. Ele tem que ser manso, senão ele tem que ser amansado. Por quê? Quem vai trabalhar com ele é o homem. Entendeu? Ele é um boi que precisa ter um desempenho total, um aproveitamento. Interessante que de cada 100 bois, 10 bois apenas presta para ser boi de guia. Vai ser boi de guia, boi de cabeçalho. Para girar o mó ou o engenho é muito mais difícil. E quem já trabalhou com isso sabe muito bem do que eu estou falando. O trabalho que dá para ensinar um boi de carro, um boi carreiro, um boi para trabalhar nessas funções. Agora, o boi para puxar o moinho, ele precisa ter muito mais habilidade. Ele vai trabalhar o dia todo girando, passando no mesmo local. E quem já viu sabe que chega a fazer um fundo, um buraco no local onde ele passa. Se esse boi não for preparado, esse boi não vai servir nunca. E esse boi vai quebrar a canga. Esse boi vai estragar o moinho, o engenho. Esse boi vai trazer prejuízo. Então, vamos comigo nessa reflexão. Então, irmãos, esse boi ele deveria alimentar e alimentar muito bem no seu horário do trabalho, principalmente. Para quem não sabe, um boi tem que cortar por dia, no mínimo, 38 a 40 quilos de capim ou mais. E depois ele tem que parar, recogitar, remoer e descansar. Agora imagina vocês que esse boi que foi pego cedo, trabalhou o dia todo, com a boca fechada, amordaçada. Esse boi não comia nada durante o dia, era solto já tarde. Ele tinha que cortar todo esse capim, todo esse alimento. Depois ele tinha que regurgitar, ele tinha que remoer. Depois ele tinha que descansar. Não dava tempo, irmãos. Não dava tempo. Esse boi, se ficasse com a boca fechada, amordaçada, como estavam fazendo, é por isso que Deus ficou olhando. E Deus, a partir daí, ele vai estabelecer a lei da recompensa. A lei da recompensa, ela não foi instituída quando Deus estava vendo os seus escolhidos, os seus profetas, os seus chamados trabalhar. A lei da recompensa, ela foi instituída quando Deus estava vendo um boi que estava moendo, debulhando no moinho. Então Deus disse: como eu não quero que falta comida, água, descanso para esse boi, eu não quero que falte também para os meus obreiros. Digno é o obreiro do seu salário. O que a gente aprende aqui, meus queridos irmãos? Nós estamos vivendo em dias difíceis, complicados. Há um desprezo muito, muito grande pela classe dos ministros, trabalhadores do Evangelho. Isso traz, de certa forma, no coração de muita gente, no nosso coração, até uma certa indignação. Infelizmente, tem alguns que não faz nada, tem alguns que não estão nem aí com a coisa, não tem mensagem, só quer o título, só quer os benefícios. Mas o Paulo vai dizer que aquele que não trabalha também é bom que não coma. Certo? Agora, quem trabalha é digno. Se alguém não está trabalhando, se alguém não está produzindo, que não coma. Mas quem trabalha é digno. Isso aqui é uma questão de dignidade. Não dá para acreditar que uma pessoa que está produzindo, que está trabalhando na obra de Deus, deve ficar com a sua boca amordaçada, viver à míngua, morrendo pelos cantos, passando necessidade. Isso é horrível, horrível. Infelizmente, existem pessoas que não produzem, mas tem homens, mulheres, servos de Deus que estão produzindo na obra do Senhor. E muitos deles estão com a boca amordaçada.
Então, meus queridos, quando Deus está olhando no capítulo 25, a partir do versículo 4 de Deuteronômio, ele está vendo como se fosse um obreiro trabalhando esforçadamente na obra de Deus. E esse obreiro que trabalha na obra do Senhor, ele precisa ser bem tratado, porque o salário dele não é o homem que separou, não é o homem que deu, não é o homem que instituiu, mas é o próprio Deus. E Deus disse: como não deve faltar comida, nem alimento, nem descanso para esse boi, eu não quero também que falte para os meus obreiros. O salário do missionário, de um pastor, de um obreiro, daquele que trabalha de verdade, que a igreja paga, foi Deus que instituiu. Através dessa referência, irmãos, de um simples boi que trabalha, que se doa. E Deus fala para Moisés: você acha que é normal esse boi trabalhar por 10, 12 homens ou mais, sem comer, sem beber? Aí à tarde, já cansado, você solta ele no pasto, faminto, às vezes até ferido, vai ter que sair correndo, vai ter que cortar o capim, depois regurgitar, passar a noite remoendo. Como é que ele vai trabalhar no dia seguinte? Então Deus fala com Moisés: tira a mordaça da boca do boi, os amarradil, deixa ele comer, porque ele tem direito. Porque digno é o obreiro do seu salário. Ele está fazendo a obra, ele não está passando o tempo. Ele não está aí apenas vivendo uma aventura. Você precisa entender isso. Deixa ele comer, deixa ele se alimentar. Esse boi é o símbolo de um obreiro que trabalha, irmãos. O que me chamou mais atenção nesse boi, poucas pessoas sabem disso que eu vou falar aqui agora, mas esse animal é o único animal da terra, que tem a semelhança da Bíblia dentro dele. Um livro de 60 folhas, ou alguns até conhecem já como a Bíblia, né? Ou seja, são 60 folhas. Isso é interessante, tem uma semelhança muito grande com isso que a gente está falando aqui agora. Quando ele corta o capim, ele coloca lá dentro do seu primeiro estômago, e aí depois ele vai regurgitar, e depois que ele vai mandar para o seu segundo estômago, que é o livro das 60 folhas. Isso é interessante. Então esse boi é diferente, ele não é igual aos demais. Agora vamos fazer uma aplicação aqui com o obreiro. Um pastor, irmãos, ele é diferente dos demais homens. Não estou falando aqui de altura, de beleza financeira, não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando aqui na diferença da escolha, porque Deus separa, escolhe especificamente. Tem gente que estão separando pessoas meramente pela aparência, pela amizade, por causa da peixada. Estão separando pessoas simplesmente por causa do status. Mas quando estamos falando de um homem que tem uma chamada, uma convicção, chamado para aquela tarefa, que doa a sua vida para levar a palavra de Deus com amor, carinho, alimentar os demais, para debulhar de verdade, esse obreiro é diferenciado, irmãos. Esse obreiro é como aquele boi. Os demais estão tudo lá no pasto, e alguns servem só para o frigorífico, só carne, mas aquele não. Aquele é diferente. Aquele boi, quando ele envelhecer, ele vai para o pasto, ele não vai servir para mais nada, porque a carne dele é só músculo. A carne dele é uma carne dura. Então esse boi, o sistema que ele foi criado é diferente. Ele passou o tempo todo só girando em torno do engenho. Muitos bois dão apenas algumas voltas em torno do engenho e já logo perde o controle, quebra a canca, quebra os canzis, quebra o braço do engenho. Mas esse boi aqui não. Esse boi, ele prestou um excelente trabalho, ele viveu a vida dele trabalhando. Assim como nem todos os bois servem para carga, para trabalhar no engenho, nem todo obreiro serve para trabalhar na obra de Deus, nem todo obreiro serve para produzir fruto, nem todo pastor serve para pastorear. Mas quando esse obreiro presta um excelente trabalho,
tem essas qualidades, ele é comparado a esse boi, ele é digno. Então, eu estou fazendo aqui essa analogia a respeito desse boi, porque eu conheço muitas pessoas que estão prestando um excelente serviço, estão trabalhando, mas infelizmente estão com a boca amordaçada, trancada. E eu desejo, assim como Deus falou com Moisés, Deus fala o coração de muitos nesses dias. Eu gostaria muito que essa mensagem chegasse no ouvido de muita liderança. Não feche a boca desse boi. Não feche a boca desse obreiro, da família desse obreiro, porque ele é diferenciado. Ele se cansa. Ele vai chegar no tempo em que ele vai ser solto, vai estar velho, e a sua carne para nada vai servir mais. Ele não desfrutou de nada do mundo, não viveu as benécias do mundo, os confortos que o mundo oferece. Conheço muitos pastores que foram criados em um sistema tão rígido, começaram tão cedo, foram assim como esses bois, tão adestrados, que eles não sabem nem sequer divertir com a sua família, não sabem curtir os filhos, os netos. Às vezes você vai com ele para uma chácara, ele não sabe sequer tomar um banho na água, no rio, juntamente com a família, porque ele não está acostumado com isso. Ele não tem habilidade e nem vontade, e nem disposição, porque já envelheceu, cansou, o tempo passou, e até para desfrutar daquilo que lhe é de direito, ele não consegue fazer isso mais. Assim como esses bois carreiros que morrem de velho no pasto, tem muitos obreiros que estão assim hoje, abandonados, velhos, hoje cansados, a carne é dura, só músculo, porque deu o melhor na obra de Deus, trabalhou no serviço pesado e hoje estão abandonados. Fica aqui o meu carinho, o meu sincero respeito para você, obreiro, pastor, servo de Deus, que se doou na obra do Senhor. Vocês são referência para nós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É por isso que você vive lutando, as vitórias alcançando, porque já está ungido.